Introdução aos anjos na teologia católica. Os anjos, na tradição católica, são seres espirituais criados por Deus com a finalidade de servi-lo e atuar como seus mensageiros. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Esses seres celestiais são mencionados diversas vezes na Bíblia e têm um papel fundamental na teologia cristã, sendo vistos como intermediários entre Deus e a humanidade. Eles são seres imortais, dotados de inteligência e vontade, mas sem um corpo físico, o que os diferencia dos seres humanos. Na hierarquia angélica, que é uma organização celestial dos anjos, são identificadas várias classes ou coros, cada uma com funções específicas. Essas classes foram sistematizadas por teólogos ao longo dos séculos, especialmente por Pseudo Dionísio Areopagita, um teólogo cristão do século V. A seguir, descreverei as 9 classes de anjos conforme a tradição católica, divididas em 3 tríades, cada uma contendo 3 coros. Primeira tríade. Os anjos contemplativos serafins. Os serafins são considerados a classe mais alta e estão em constante adoração a Deus. Seu nome deriva do hebraico serap, que significa queimar, indicando seu ardente amor por Deus. Eles são mencionados no livro de Isaías, 6:1-3, onde são descritos como tendo 6 asas. Com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam. Os serafins são aqueles que estão mais próximos de Deus, louvando-o incessantemente e cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Querubins. Os querubins são a segunda classe e são frequentemente associados ao conhecimento e à sabedoria divina. Eles são mencionados pela primeira vez no livro de Gênesis, 3:24, onde Deus coloca querubins como uma espada flamejante para guardar o caminho para a árvore da vida após a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. No livro de Ezequiel, 10:1-22, eles são descritos como seres com múltiplas faces, que representam as 4 direções da criação, simbolizando seu conhecimento profundo da criação divina. Tronos. Os tronos formam o terceiro coro e são os portadores da justiça divina. Eles recebem e transmitem a luz de Deus para os coros inferiores de anjos. São descritos por São Paulo na carta aos Colossenses, 1:16, e também são mencionados em Daniel 7:9, onde são associados ao trono de Deus. Eles são simbolizados como rodas ou esferas de luz, refletindo a glória de Deus. O papel dos tronos é manter a ordem divina e apoiar o trono de Deus. Segunda tríade. Os anjos governadores. Dominações. As dominações são a primeira classe da segunda tríade e são responsáveis por governar os anjos abaixo deles, assegurando que as ordens divinas sejam cumpridas. Eles são mencionados por São Paulo na carta aos Efésios, 1:21, onde ele se refere a eles como senhorios. Essas entidades celestiais são encarregadas de regular as tarefas dos anjos que atuam mais diretamente no universo material e na vida dos seres humanos. Virtudes. As virtudes, ou potestades, são descritas como anjos que transmitem a graça de Deus e operam milagres. Elas também são mencionadas na carta aos Efésios, 1:21, e na carta aos Colossenses, 1:16. Seu papel é supervisionar os elementos do cosmos, garantindo que as leis da natureza estejam em harmonia com a vontade divina. Além disso, são as virtudes que concedem força aos santos e a todos que precisam de ajuda para cumprir a vontade de Deus. Potestades. As potestades são anjos guerreiros que defendem o universo e os seres humanos contra os ataques dos demônios. Seu nome sugere autoridade e poder, e elas são mencionadas por São Paulo em Efésios 6:12, onde ele fala da luta contra as potestades das trevas. Elas também são vistas como guardiãs das fronteiras entre o céu e a terra, protegendo a criação de qualquer influência maligna. Terceira tríade. Os anjos protetores e mensageiros. Principados. Os principados são a primeira classe da terceira tríade e são responsáveis por guiar e proteger nações, povos e igrejas. Eles são mencionados na carta aos Efésios, 13:10, e são considerados líderes que ajudam a manter a ordem no mundo físico. Seu papel envolve também a comunicação das ordens divinas aos anjos que estão mais diretamente envolvidos com os seres humanos. Arcanjos. Os arcanjos são talvez a classe mais conhecida, especialmente através das figuras de São Miguel, São Gabriel e São Rafael.
Eles são mensageiros divinos que têm missões especiais de grande importância. São mencionados na Bíblia em várias passagens, como em Daniel 10:13, onde Miguel é descrito como um dos principais príncipes, e em Lucas 1:19, onde Gabriel anuncia o nascimento de João Batista. Os arcanjos são considerados protetores dos seres humanos e defensores da fé. Anjos. Finalmente, a classe dos anjos é a mais próxima dos seres humanos. Eles são os mensageiros que interagem diretamente com as pessoas, guiando-as e protegendo-as ao longo de suas vidas. Cada pessoa, de acordo com a tradição católica, tem um anjo da guarda designado para protegê-la e guiá-la em sua jornada espiritual. Os anjos aparecem em diversas passagens bíblicas, como em Mateus 18:10, onde Jesus menciona os anjos das crianças que sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Na tradição católica, os anjos desempenham um papel essencial como servidores de Deus, protetores da humanidade e mensageiros da vontade divina. Cada uma das 9 classes de anjos tem uma função específica no planos de Deus, desde a adoração direta a Ele até a proteção e orientação dos seres humanos. Essa hierarquia angélica não apenas organiza os seres celestiais, mas também reflete a ordem e a harmonia do cosmos, conforme a vontade de Deus. Por fim, ao meditarmos sobre os anjos, somos lembrados da proximidade de Deus em nossas vidas e de sua constante presença através de seus mensageiros celestiais. Os anjos são, portanto, não apenas uma parte integral da fé católica, mas também um lembrete do amor e cuidado divino para com toda a criação. Se você gostou deste tipo de conteúdo, comente para que eu possa trazer mais a respeito. Se caso tenha uma curiosidade, deixe no comentário. Desde já agradeço.